Fala, galera! Chegando aqui para nossa hora de revisão. Tem gente que se liga, só presta atenção na revisão, né? Ih, meu filho, você perdeu muita informação se você ficar aqui só ligada nela, porque o tempo é menor aqui, então não tem como a gente falar de tudo, né? Pontuar aí detalhadamente cada aspecto que nós enfatizamos lá na aula geral, tá? Então fica ligado para que você não se distraia nesse quesito não, tá bom? Nós estamos falando então sobre a questão de áreas que são determinadas, que são legalizadas para a implantação dos nossos sistemas agroflorestais, não é verdade? Então essa é a nossa aula, bota lá no quadro, diretor. 8.2, eu só estou querendo falar 14. O que será que tem com 14, hein, menino? Bora! Local de plantação dos SAFs, né? E a gente falou aí sobre essa questão de, primeiramente ou inicialmente, a sua propriedade ou seu imóvel rural, ele necessitar, né, de um cadastro ambiental rural, que é chamado de CAR. Esse cadastro ele é imprescindível porque é ele que vai auxiliar os órgãos competentes relacionados ao meio ambiente a identificar as áreas dentro da nossa floresta amazônica, do nosso bioma amazônico, que estão sendo utilizadas para a produção, né? Ou a extração, ou a utilização dos recursos naturais que estão ali inseridos. E aí, então, existe uma lei maior, né? A lei do novo Código Florestal 12.651 de 2012, junto com as normativas 369, que vão determinar aí quais estarão sendo as áreas que eu tenho que ter, né? Áreas de preservação permanentes, áreas de reserva legal, áreas de uso restrito. E dentro disso tudo, para que eu tenho tudo isso, né? Para que eu consiga assegurar a dinâmica, né? A dinâmica de todos os ciclos biológicos dos animais que ali existem, os fluxos gênicos que ali existem, tá? Para a manutenção dessa biodiversidade, para a caracterização desse ecossistema, com a presença de fauna, com a presença de flora. Então, todo o equilíbrio ecológico tem que estar ali assegurado de alguma forma. Por quê? Como a gente veio falando na aula, o homem, ele tem uma capacidade muito grande de destruir, né? Mas ele também pode sim ser um ótimo colaborador para rever as suas atitudes, rever as suas ações e começar a ajudar. E ele tem ajudado sim, existem grupos aí se levantando com muita força e auxiliando esse ambiente que está já pedindo socorro, né? A gente falou aí dos locais mais adequados, né? Então, dentro desse local mais adequado, nós temos as áreas de reserva legal. As áreas de reserva legal, elas são asseguradas por lei. A gente tem aí, ó, 80%. A lei diz que eu preciso assegurar, sem desmatar, 80% da minha propriedade, tá? Com algumas alterações a nível estadual e municipal, né? Desde que eu tenha amparado aí alguns, por exemplo, como a gente falou na aula aí sobre o zoneamento, sobre as áreas de regulação aí indígenas, tá bom? Essas áreas asseguram, dão uma seguridade maior para que eu possa reduzir desses 80% para 50%, mas isso é um salvaguardo aí de algumas situações, né? Quando o Estado precisa regularizar algumas áreas, no sentido de regularização, tá? Quando a pessoa ela desmata além, sem comunicar aos órgãos competentes do meio ambiente, o que vai acontecer? Ele vai ter que ter um ajuste, ele vai ter que recompor aquela flora daquele local onde ele desmatou, ou ele vai ter ações de compensação, tá? E muitas vezes ele vai ter que desembolsar o dinheiro e ficar tranquilo lá no canto dele, porque é ele que foi o errado, tá? Mas é isso, gente. A gente então fez um percurso sobre essa questão legal e a utilização desses ambientes, e principalmente nessas áreas de compensação,
os sistemas agroflorestais caem muito bem, tá? Para vir com o processo de recuperação dessas áreas que foram desmatadas, queimadas, enfim. Certo? Então, a gente te aguarda agora Agora você vai ficar aí com o quê? Com a sua atividade. Já já eu retorno. Tchau! Vamos lá, então? Nós estamos falando sobre as áreas, né, de utilização para os sistemas agroflorestais. E aí, a gente selecionou algumas questõezinhas que nós vamos trabalhar agora. Mas eu já quero deixar para você aí aquele feedback, tá? Que se você já está começando a fazer atividade extraclasse, aqueles professores que têm aqueles projetos top de linha, né? Dá uma registrada desse material, manda pra gente, que a gente vai começando a inserir aí nas nossas aulas, tá bom? Dá um feedback, um retorno para vocês e vocês ficarem participando aqui pra gente não ficar sozinho nessas aulas, tudo bem? Então vamos lá? Questão de número 1 no quadro. Olha, diz o seguinte: para selecionar o local adequado para o SAF em sua propriedade, o produtor ele tem que basear-se, né, no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, já realizado para a sua propriedade. O que este cadastro representa? Qual é o intuito do Cadastro Ambiental Rural? Ele vai ser um registro obrigatório, público, feito eletronicamente, de âmbito nacional. Então, todo o país vai ter o conhecimento que no estado de Rondônia, nos seus variados municípios, nós temos uma propriedade do senhor fulano de tal que tem as seguintes demandas, né? Que vai dar um retorno XYZ, tá? Então, todos esses imóveis rurais, eles precisam dessas informações para que os órgãos governamentais, ambientais, eles consigam ter uma noção de o que tem sido feito com as nossas áreas de florestas para assegurar as nossas nascentes, para assegurar os nossos corpos hídricos, para assegurar a nossa diversidade em relação ao fluxo genético de todas as espécies que estão inseridas nesse ambiente, porque nós sabemos que quando você desmata, você derruba, você queima, você tem a perda de hábitos e, consequentemente, muita vida e muitas informações a níveis evolutivos são perdidos. E daí não vai ter mais resposta em relação a isso. Não tem como mais construir um elo para a gente compreender daqui a sei lá quantos anos, 50 anos, 30 anos, o que estava acontecendo. Então, tudo que a gente conseguir deixar para a gente poder entender melhor essa dinâmica do que está acontecendo hoje, mais lá para frente, é importante, né? E aqui já veio com a resposta, uma maravilha. Demonstre a área de reserva legal que deve ser respeitada na Amazônia, no Cerrado e em outras áreas. Então, aí a gente tem um gráfico dizendo aí, né, sobre a quantidade percentual que são determinadas por lei para a segurança das reservas legais, né? Então, na Amazônia, 80%, no Cerrado, 35%, e as demais áreas, 20% apenas. Isso demonstra para a gente a importância do bioma onde nós estamos inseridos, porque ela vai reunir uma grande diversidade de fauna, flora, e não só isso, gente, nossos recursos hídricos, né? Ou seja, toda a vida a partir da água, da abundante quantidade de água que nós temos na nossa região amazônica. Isso tudo tem que ser assegurado aí por lei, tá bom? Questão de número 3, o estágio inicial da capoeira passa a existir em áreas onde houve superexploração dos recursos naturais. Ou seja, há exaurido
foi esse solo, essa área. E agora ela não consegue se recuperar tão eficazmente falando sozinha. Até porque ela não se autodestruiu. Interessante, né? Ela não vai se autodestruir. Só quem faz isso é o ser humano, gente. Deus amado. Só quem se autodestrói é o ser humano. A natureza jamais. Ela tem a sabedoria, né? Então, essa superexploração de determinadas áreas faz com que seja estabelecida aí uma área de capoeira, que muitas vezes não vai representar nada, né? E aí, o que fazer com essas áreas? Porque elas estão ali, elas existem, né? Então, como está a situação dessas capoeiras na região amazônica, né? Na nossa Amazônia? Na nossa região, né, a região amazônica, as florestas secundárias, também chamadas de capoeiras, elas aumentam em extensão e importância devido ao constante desgaste ocasionado pelo homem. Por isso, galera, é que surgem as intervenções, tá, desse desequilíbrio provocado pelo homem. Ou seja, o ambiente estava ali, aí o homem entra, a gente entra com uma atividade sem pensar a longo prazo, pensa no consumo, no retorno financeiro e assim sucessivamente, aí acaba esgotando aquele recurso, não dando tempo suficiente, ele vai acabar não te dando resposta satisfatória. O que acontece com você? Abandona aquela área. E aí entram aquelas intervenções, aquelas ideias mirabolantes, maravilhosas de dizer, poxa vida, e o que eu vou fazer com isso? Eu preciso tentar sanar isso. E aí entram essas práticas. E os SAFs, eles entram nessas áreas de capoeira como recuperação dessa floresta. E aí, tudo bem pensado, você vai começar a tratar essa área agora com a atenção de espécies que vão dar vida novamente a esse solo e, obviamente, que vão dar um retorno também financeiro para que esse homem, o ser humano, consiga ter a manutenção para todas as demandas oriundas agora desse processo, que também não é da noite para o dia, ele tenha como ter o lucro, né? E aí retornar esse lucro para esse ambiente até que ele seja novamente recomposto, novamente regenerado ali, passe a ser novamente uma área com uma sucessão vegetacional e, consequentemente, trazendo aí as demais formas de vida, para que haja um equilíbrio satisfatório. Lembrando que ela passou por um processo muito ruim, então algumas sequelas sempre vão existir, tá? Quando a gente tem marcas profundas, vão ficar essas marcas, mas a gente tem que ir superando, tá? Tudo bem? Então vamos para a questão de número 4. Qual é a diferença entre conservar e preservar? Vamos lá. Conservação e preservação. Preservar a vida. Quando a gente fala, por exemplo, no ser humano, existem questões legais, né, sociais, que dizem que a vida ela precisa ser preservada desde o início da sua concepção, e eu sou a favor disso. A vida ela é concebida no momento do encontro, da fusão entre o núcleo da estrutura reprodutiva, do gameta reprodutivo masculino com o feminino. Pum! A vida inicia. Então, essa vida ela precisa ser preservada, tá? Não pode ser tocada. Então, eu considero dessa forma. Então, eu vou preservar, eu vou deixar intocada, eu não posso mexer, não posso danificar. Quando eu falo em conservar, né,
você vai, por exemplo, você tem a sua casa e você tem vários ambientes dentro da sua casa, vários objetos que você vai estar utilizando. E aí, por exemplo, pronto, vou usar o seu celular. O seu celular, quando você quer comprar um outro celular e aí aparece um colega seu querendo trocar o celular dele, e aí ele diz assim, eu vou fazer mais barato porque ele está bem conservado. Quer dizer o quê? Você entende bem essa linguagem, né? Eu vou trocar aquele tênis, eu estou vendendo tênis bem baratinho porque ele está bem conservado. Ou seja, ele usou? Ele foi usado? Foi. Mas a pessoa que fez uso daquele tênis ou daquele celular teve todo um cuidado a ponto de, quando ele necessitar, ou seja, necessitou fazer essa venda, ele pode afetar um valor, pode agregar um valor àquele produto porque ele está conservado. Então, a conservação não é impedir de fazer uso, é estar mantendo, né, a utilização daquele produto para ser usado por outros. É isso aí que é a diferença entre um e outro. Tudo bem? Tranquilamente? Então, vamos seguindo para a nossa, creio eu, a última questão. E ela já está gabaritada, professora! Sempre a última gabaritada é? Entendi. Para se implantar um sistema de SAFs em uma propriedade é de grande relevância observar a questão legal. Claro, a gente falou sobre isso, né? Que rege as áreas florestadas para se obter o uso adequado das mesmas. O CAR é uma ferramenta valiosa nesse sentido e que tem a finalidade de quê? Integração. De quê, professora? Das informações ambientais, ou seja, de como que as propriedades rurais, os imóveis rurais, estão utilizando os recursos deste ambiente, tá? É um uso super exploratório? Não pode, né? Então como é que eu vou dando delimitação do uso desses recursos para que o homem tome consciência? E muitas vezes a gente sempre diz, né? Tem que pesar no bolso para poder fazer a pessoa sentir alguma coisa. Que triste, né, gente? Não precisava ser assim, tá? Então, o sentido desse cadastro é estar informando para os nossos órgãos que são responsáveis por essa fiscalização, esse monitoramento, em que locais essas propriedades rurais, esses imóveis rurais estão usando esses recursos, tá? E para que estão utilizando esses recursos? Aí eu digo, essa área aqui tudo bem. Quando você tem ali eita, fugiu da mente de novo. Aquelas imagens de satélite, obrigada. Quando você tem aquelas áreas de satélite e elas identificam os pontos, lembra que agora nesse período que a gente passou, identificar os pontos de queimada, as áreas onde estão sendo queimadas, matadas, ou então aquelas áreas, paisagens que você percorre, eles digam, aquela extensão de área ali sem floresta, sem nenhuma vegetação. Mas, poxa, o que é aquilo ali? Aquele local onde a gente está sobrevoando, onde está tendo esse registro, essa informação a partir de satélites, que propriedade tem ali? E para que ela estava sendo usada? É de forma legal ou ilegal? Então, tudo isso tem que estar sendo assegurado aí, tá? Então, a finalidade é de ter essas informações do uso das florestas remanescentes, áreas de preservação permanente, áreas de uso restrito, né? E as áreas de reserva legal, compondo base de dados para esse controle, monitoramento e fiscalização ambiental. Tudo bem, galera? Eu espero ter colaborado com a sua conscientização aí e estamos juntos, tá bom? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.